Saúdo as irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso colo dominical com uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento na Tua presença, onde vamos aprender algo mais da Tua palavra através dessa lição, que é para a nossa prática diária. Assim fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O tema da lição de hoje é súplicas da pessoa idosa. Nosso texto bíblico base, Salmo 71. Como é um texto extenso, as irmãs e irmãos já tiveram a oportunidade de ler antecipadamente. Assim, vamos para o texto. No Brasil, pessoa idosa é toda aquela que tem acima de 60 anos, e estima-se que atualmente esta população seja de mais de 24 milhões. A velhice, entre tantas coisas, traz uma série de consequências desagradáveis, tais como a perda de mobilidade, dificuldade de locomoção, limitação da saúde, perda de liberdade, rugas, cansaço, solidão. Infelizmente é o que tem acontecido com as pessoas idosas hoje em nosso país e em todo o mundo, além de outras circunstâncias que trazem sofrimento a elas. Nossa sociedade não valoriza a experiência acumulada nos anos de vida e por esse motivo algumas pessoas veem a velhice como um estorvo. Mas se a família e a igreja estiverem atentas às necessidades e súplicas da pessoa idosa, essa fase, embora dificultosa, pode ser também muito agradável e satisfatória, tornando-se assim uma grande bênção. Assim, como igreja, como a família da fé, nós podemos ajudar essas pessoas quando chegam à fase conhecida como da pessoa idosa. São pessoas, homens e mulheres, que chegaram ao limite de vida, que já são limitadas em fazer muitas coisas que fazem e não podem mais. Infelizmente, a sociedade tem colocado pessoas idosas como seres sem utilidade, trazem sofrimento para elas. E a igreja tem um papel social, que é valorizar a pessoa idosa, ajudá-las a viver e continuar sobrevivendo nesse mundo tão preconceituoso, violento, corrupto, desonesto, tanta maldade, da quais muitas pessoas idosas acabam se tornando vítimas. Fundamento bíblico. A Bíblia aponta a velhice como um período a ser valorizado e vivido com intensidade. Deus não privou Abraão e Sara da alegria de gerarem um filho por causa da idade avançada. A idade também não foi empecilho para que Moisés conduzisse o povo à terra prometida, e nem para que Josué e Caleb tomassem posse da mesma. Observamos aqui Deus valorizando as pessoas idosas. Os personagens bíblicos expressam uma preocupação com as gerações vindouras. A fé precisava ser transmitida aos mais jovens, como vemos no Salmo 78, versículo 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. A palavra do Senhor mostra isso, a importância das pessoas idosas em ensinar as mais jovens. O Salmo 71, que é o salmo escrito por um ancião, revela a mesma preocupação quando o salmista afirma que necessita da presença de Deus, porque ele precisa falar do amor e cuidado de Deus à geração presente e declarar o poder de Deus às gerações futuras. Versículo 8. Salmo maravilhoso, na qual, tendo escrito por um ancião, o desejo é ensinar, orientar as pessoas mais jovens. É o que deve ser feito hoje. O salmista sente que os anos passaram, os cabelos embranqueceram, as pernas se enfraqueceram, mas ele tem uma contribuição a dar às gerações futuras. Afinal, viveu e experimentou muita coisa e acumulou uma rica bagagem de vida para ficar guardada numa mochila, abandonada num quarto vazio. Por esse motivo, ele afirma que precisa falar do amor de Deus. O que temos aqui é que o salmista, ele passa a sua realidade. Os cabelos ficaram brancos, as pernas, os braços se enfraquecem, mas ele sente que tem uma contribuição para dar para a sua posteridade. Ele teve experiências, aprendeu, viveu e agora tem uma bagagem rica de vida
e não pode ficar guardado numa mochila e abandonado no quarto vazio. Por isso, ele sente que ele precisa falar do amor de Deus. As pessoas idosas hoje têm algo a nos oferecer. O problema é que as pessoas mais jovens não param para ouvir e não as valorizam. E isso as deixam aborrecidas, chateadas, entristecidas e acabam se fechando em si só. O livro dos Salmos expressa a realidade cotidiana, os sofrimentos que a vida coloca diante de nós diariamente, inimigos, doenças, traições, pecados, lutas, assim como expressa também a alegria da superação das dificuldades, por conta da presença constante de um Deus fiel e amoroso. No Salmo 71, o grande problema do salmista é a velhice e o consequente enfraquecimento físico e visual. Este homem expressa seus temores e seu medo do desamparo. O salmista ele não esconde aqui. Ele não esconde que ele tem medo da velhice, por causa que vem enfraquecimento físico e visual, e ele tem medo de ser desamparado também. Ele coloca aqui, além dos problemas da vida cotidiana que nós temos, na velhice outros problemas surgem e que mexem com o emocional, com o interior das pessoas. E a igreja tem um papel social de ajudar, de salvar essas vidas, para que elas possam viver, sobreviver de uma forma saudável. O salmista tem um pedido a fazer, que Deus não abandone na sua velhice. Ele pede que, assim como Deus esteve presente em toda a sua vida, Deus não abandone, agora que seus cabelos estão brancos, suas forças reduzidas, e os seus inimigos estão espreitando sua casa. Versículos 9 e 10. É triste quando as pessoas chegam à velhice, elas começam a se sentir enfraquecidas, debilitadas e abandonadas. E nós devemos fazer algo por elas para valorizá-las, porque elas se sintam, pelo menos, novas por dentro e possam se sentir amparadas, queridas e seguras. Mas há uma relação de fé e amizade com Deus. O salmista expressa sua confiança no Deus que esteve presente em sua vida desde o nascimento até agora, na velhice. Exatamente por isso, sente a necessidade de partilhar o amor de Deus com as gerações futuras. É isso que o salmista desejou, poder compartilhar tudo o que aprendeu, a sua vida com Deus, para com as gerações futuras, a posteridade. É o que buscamos fazer ao passar nossa experiência para nossos filhos e filhas. O Salmo 71 também é uma oração que mescla uma súplica, recordações e promessas. O biblista José Bortoloni afirma que o salmista é velho e está sem forças, versículo 9, de cabelos brancos, versículo 18, e tem medo de ser abandonado por Deus, acabando envergonhado, versículo 1, e confundido. Os injustos o perseguem, afirmando que Deus se desinteressa dos velhos, que eles são fiéis. Este homem não tem a quem recorrer a não ser Deus. Ele ora e na sua oração ele pede, confia e promete. Pede a proteção divina e promete para viver, para louvar a Deus. Versículo 14. Muitas pessoas idosas hoje vivem da aposentadoria, pensão e às vezes ajuda dos filhos, parentes e até mesmo de instituições humanas. Elas se sentem inseguras diante dos problemas que elas passam e precisam muito mais do que apenas suporte, assim, precisam de calor humano, de quem as ame, respeite, as acolha e possam viver com elas e ao lado delas, para que elas possam viver uma vida saudável emocionalmente, porque já o seu corpo físico está se desgastando e indo embora. Ao longo de sua vida, esse ancião confiou em Deus e sua oração reflete que ele ainda confia. Ele pode sentir-se fragilizado, abandonado, enfraquecido, envelhecido, mas continua confiando. Nos versículos iniciais, ele apresenta a imagem de Deus como rocha, refúgio e fortaleza. O salmista coloca tudo aquilo, ele adjetiva a Deus naquilo que ele sentia que ele era no passado e ele não é mais, e ele busca deixar para as gerações posteriores que Deus, ele é tudo aquilo que nós tivemos e não temos mais, e Deus continua sendo forte, rocha,
Deus, Ele é Senhor. Palavra que ilumina a vida. Os médicos afirmam que na velhice as pessoas serão exatamente como foram durante toda a vida, ou seja, se eram ansiosas, continuarão sendo ansiosas. Se eram briguentas, continuarão sendo briguentas. Se eram pessoas alegres, amigas e animadas, refletirão as mesmas qualidades na velhice. Hill e Hall afirma que nosso seguro contra o amanhã é o que fazemos hoje. É o que acontece. Há pessoas idosas que eram assim. Eram ansiosas, eram briguentas, eram alegres, animadas. Elas acabam refletindo na velhice as mesmas qualidades de vida. Elas não deixam de ser o que eram. Claro que há mudanças. A mudança externa e interna, há o envelhecimento, desgaste, que é natural, mas elas têm os mesmos sentimentos internos. E nós devemos entender, compreender e fazer a nossa parte para ajudá-las, compartilhar com elas, valorizá-las, para que elas possam sentir o sentimento de viver e sobreviver. Buscar formas de encarar a velhice de maneira saudável é a chave para uma vida mais feliz. Não é possível apagar os infortúnios que a idade avançada pode trazer, mas é necessário não reduzir o foco apenas nos problemas. Há muito o que fazer, o que ensinar, o que aprender, o que viver. A igreja é um dos muitos espaços para que na velhice as pessoas possam manter-se em atividade. A aposentadoria garante mais tempo para engajar-se na proclamação do reino de Deus. Aqui entra a responsabilidade da igreja. É uma grande verdade. As pessoas idosas, por estarem aposentadas ou se tornarem pensionistas, têm tempo agora para viverem uma outra vida. E por que a igreja não pode se tornar um espaço social para elas, já que ela tem esse papel social na vida do ser humano? Ela pode ajudar as pessoas idosas a continuarem sendo produtivas de um outro jeito, sendo bênçãos na vida da igreja, bênçãos na sociedade e para pessoas que convivem com ela. Uma sociedade que ignora as pessoas idosas é uma sociedade desumana, e isso vale para a igreja. O salmista tinha uma experiência de vida a transmitir. Muitas idosas e idosos também têm, mas será que as pessoas querem ouvi-las? Não queriam no passado, será que querem nos dias de hoje? É um problema que temos que tomar cuidado. Familiares, igrejas devem tomar um cuidado, porque as pessoas idosas, elas têm um testemunho, elas podem transmitir uma experiência de vida, que é algo a nos trazer. Mas será que a igreja e as pessoas querem ouvi-las? Se já não as ouviam no passado, será que vão ouvir hoje? Fica para a nossa reflexão. Como igreja, somos chamados e chamadas a agir de forma diferente com as pessoas idosas. A igreja deve ser um espaço para acolhimento e não para exclusão. Era isso que Jesus fazia e é isso que devemos fazer. Nesse sentido, é necessário repensar a maneira como a igreja vem lidando com essas pessoas. Garantir espaço para elas não diz respeito apenas a colocar rampas para facilitar o acesso ao templo. Isso não é tudo. Outros aspectos da inclusão devem ser levados em conta. É o que tem acontecido hoje. Às vezes, as igrejas, pensando nas pessoas idosas, fazem rampas de acesso e outras facilidades mais no uso das dependências, dos banheiros, acesso aos templos e tantos outros elementos que visam a facilitar a acomodação das pessoas idosas nas atividades culticas. Mas será que é só isso que elas precisam? Será que elas não precisam ser ouvidas? Ter espaço para se sentirem úteis novamente? Já que para as empresas se encontram aposentados e pensionistas, nos lares acabam não podendo fazer muitas coisas. Será que elas não podem ser úteis na vida da igreja e para a igreja que está inclusa numa sociedade no mundo? Como o culto tem contemplado as expectativas e necessidades das pessoas idosas? O volume do som, o tempo de culto e as músicas consideram essas pessoas?
Qual a participação das mesmas nos cultos da igreja? Muitas vezes aposentamos essas pessoas sem que elas queriam. Outras vezes limitamos suas atuações às atividades pouco valorizadas. Promover atividades específicas e preservar as especificidades de cada uma delas nas atividades da igreja são os nossos desafios. É uma grande realidade. As empresas aposentaram homens e mulheres. Infeliz é quando também a igreja aposenta essas pessoas, como se elas não tivessem mais utilidade, não precisassem ser mais valorizadas. Há momentos em que parece que não há uma preocupação com as pessoas idosas. Às vezes tem aquela briga, aquela disputa na igreja, em que as pessoas idosas são pessoas chatas, mas infelizmente não se compreende que com a velhice, som alto, volume alto de instrumentos musicais, dos microfones, afetam a audição das pessoas idosas. Deixam-as irritadas, provocam um incômodo, um mal-estar. E espaço para elas participarem também das atividades. O que a igreja tem feito? O mundo parece que aposentou as pessoas idosas, e o que não pode ocorrer é o mesmo dentro das igrejas. Devem ser valorizadas, ouvidas, terem seu espaço também. Algumas igrejas têm programações específicas para as pessoas idosas, como é o caso do culto da maturidade. No entanto, o ideal é incentivar a presença de toda a igreja, principalmente jovens e crianças. Esse culto deve ter ministrações específicas para essa faixa etária, como cantar os hinos ou cânticos preferidos deles, e deve-se incluir momentos de oração em dupla, de modo que jovens tenham a oportunidade de orar pelos idosos e vice-versa. A ideia é aproximar gerações e promover a igreja como espaço plural, que exige de todas as pessoas a tolerância com quem é diferente. Realmente se fala tanto em tolerância hoje, mas parece que falta às vezes na igreja, no espaço. E é bom, temos aqui um exemplo do que pode ser feito na igreja para que as pessoas idosas possam se sentir valorizadas, como jovens orando pelas pessoas idosas, quando se canta hinos e cânticos antigos, de preferência deles também, nas atividades culticas, em que há uma mistura dos jovens com as pessoas idosas, para que haja uma interação, haja amor, partilha. Às vezes é o que falta, para que as pessoas possam se sentir valorizadas e vivas diante do que passam. Conclusão: é bom ressaltar que nem todas as pessoas idosas estão vivendo sua melhor idade. Infelizmente, há aquelas que estão ou se sentem abandonadas, que sofrem com enfermidades e dores contínuas, que lamentam terem sido esquecidas por muitos na igreja, como por exemplo pelos mais jovens, e as que nem conseguem mais ir à igreja devido às suas limitações. Há pessoas idosas que se sentem assim, abandonadas. Há pessoas idosas que, devido à idade e enfermidade, não têm mais condições de participar das atividades culticas dos templos e ficam em casa. E é difícil, é dolorido quando as pessoas mais jovens nem as visitam, nem aparecem para vê-las, orar com elas, conversar, dialogar. Pessoas idosas precisam de contato, de relacionamento com outros seres humanos. E elas se entristecem quando sentem que são abandonadas, deixadas de lado, excluídas, como um mobiliário, um eletrodoméstico que não tem mais utilidade e fica abandonado no sótão, no porão ou num cômodo da casa. A igreja tem um papel social e nós devemos fazer o possível para compartilhar com as pessoas idosas, ouvi-las, orar por elas, conviver com elas. O papel da igreja é sempre valorizar as pessoas idosas, não somente com palavras, mas em práticas que contribuam para que elas se sintam de fato valorizadas e amadas. Essa valorização é fundamental para uma igreja saudável e equilibrada. A igreja tem um papel social e para que ela seja saudável e equilibrada, deve se preocupar com todas as faixas etárias.
Observamos hoje um grande investimento com as crianças e adolescentes, também com jovens. Mas as pessoas idosas, quais os investimentos? Vale a pena investir nelas? Talvez alguém pense assim, que em pouco tempo elas vão descansar no Senhor, então não é necessário investir nelas. Infelizmente, muitas empresas fazem o mesmo com pessoas idosas. Devemos tomar um cuidado para não cair nessa armadilha. Devemos valorizar as pessoas idosas. Devemos pensar o que fazer por elas. Jesus nos ensinou, nós devemos servir. Como vamos servir as pessoas idosas que fazem parte da igreja e que estão à nossa volta vivendo no mundo? É algo para refletir. Para conversar em casa, que desafios a velhice apresenta para a ação missionária da igreja local? Irmãos e irmãs, pelo que nós vimos aqui nessa lição, podemos refletir, fazer nossos questionamentos e, havendo dúvidas ou perguntas, nos encaminhe para que possamos construir algo, aprender e, com isso, termos um crescimento em nossa maturidade. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e assim oremos. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse momento de vida em que podemos aprender algo mais dessa lição a respeito da Tua Palavra. Nos abençoa. Abençoa-nos como igreja a darmos assistência para as pessoas idosas, para que elas se sintam amadas, abençoadas e façam parte da Tua igreja, que elas possam ser valorizadas. E assim te agradecemos o nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarda os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.